E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo fazendo os comentários sobre a prova que foi aplicada em 2019 para a vaga de técnico em Química da Marinha. Essa série de vídeos já tem duas partes. Eu comentei 5 questões, comentei outras 5 questões e agora eu vou comentar outras 5 questões. Inclusive deixaram um comentário bem interessante, o Idelvan. O Idelvan escreveu assim, ó, prova bem babadeira relativo à segunda parte. O que é prova babadeira, Edelvan? Se você está vendo esse vídeo, deixe aqui nos comentários. Professor, comenta as questões 10, 27 e 33. Sim, vou comentar essas 3 questões que você pediu e mais outras 2. Mas, pessoal, eu preciso do apoio de vocês. O número de visualizações da segunda parte foi metade do número de visualizações da primeira. Então, eu preciso do apoio de vocês e compartilhar esse vídeo nas redes sociais, indicar para o seu coleguinha que quer fazer esse tipo de prova. Eu preciso muito do apoio de vocês para a divulgação. Também pediram para que eu comentasse a prova de perito da Polícia Federal. Vou ver se semana que vem eu trago alguma coisa. Tenho que voltar a falar também de Dr. Stone, Hataraku Saibō. Mas está um pouco complicado, né? Eu tenho produzido bastante vídeos, não sei se você tem acompanhado. Nesse período, enfim, tem surgido cada assunto que eu acho que vale a pena comentar. Uma última coisa antes de passar para a resolução. Se você quiser aumentar, potencializar seu conhecimento em Química, aproveite os cursos da Universidade da Química, aproveite que nesse mês de abril a assinatura semestral e anual estão com super desconto, além da possibilidade de você fazer a assinatura full, que não abre em qualquer período do ano, e além de fazer a assinatura full anual, você pode fazer a assinatura full semestral e trimestral. Então aproveite essa oportunidade para aumentar o seu conhecimento em Química. Bom, deixando de papo, vamos lá para a prova. Vamos começar com a questão 10. Bom, o que ela nos diz aqui? Em titulações de precipitação, é comum identificar o ponto final de titulação pela observação de um precipitado colorido. Um técnico em Química titulou 10 ml de uma solução de NaCl, 0,2 mol por litro, com uma solução de HNO3 de mesma concentração. Como indicador, o técnico utilizou 1 ml de uma solução de cromato de potássio 0,1. Nessas condições de titulação, qual a concentração de Ag+, no ponto final da titulação? Lembrando que ponto final não é o ponto de equivalência. Ponto final é quando a gente vê alguma mudança brusca ali no sistema, a gente considera, bom, a reação acabou aqui. Antes de passar para os cálculos, é necessário a gente entender o sistema. Bom, nesse caso, ele está fazendo uma titulação de cloreto de sódio com nitrato de prata. Então, no Erlenmeyer, ele tem uma solução de cloreto de sódio e na bureta ele tem nitrato de prata. E o indicador é o cromato de potássio. Então, quando cai a primeira gota ali de nitrato de prata no Erlenmeyer, vai formar o precipitado, que é o cloreto de prata. Então, a prata ela vai reagir de maneira mais espontânea com cloreto e não com cromato. Então, nós vamos formar ali o precipitado cloreto de prata, cai a segunda gota, formamos o precipitado cloreto de prata, até que chega num determinado ponto que todo o cloreto é consumido, ou seja, colocamos gotas suficientes de nitrato de prata, de tal forma que o íon prata mais se juntou com o íon cloreto e não sobrou mais nenhum íon cloreto. Isso é o ponto de equivalência. A partir daí, a primeira gota adicionada, nós teremos prata, íons prata mais, reagindo com o cromato. E forma um precipitado amarelado, a gente nota ali a mudança da coloração e entendemos que a reação acabou. Esse é o ponto final. Então, no ponto final, nós não temos cloreto disponível, até temos a parte que vem do equilíbrio, né? Nós temos aqui a constante 10 a menos 10, temos então um pouquinho, mas isso é desprezível. Nós temos essencialmente ali no Erlenmeyer bastante precipitado, um determinado volume e temos ali o cromato de potássio disposto a reagir com o nitrato de prata, ou o cromato disposto a reagir com a prata. Bom, entendendo isso, a questão quer saber qual é a concentração de prata nesse momento do ponto final. Bom, a gente consegue determinar a concentração de prata olhando para a expressão do KPS do produto de solubilidade para o cromato de prata. Então, nós temos aqui Ag2CrO4, formamos 2Ag+, mais o cromato. A expressão do KPS é essa. KPS é igual a concentração de prata elevado ao quadrado vezes a concentração de cromato. O que a gente precisa saber é a concentração de prata. Então, assim, isolando a prata, a concentração vai ser a raiz de KPS dividido
pela concentração de cromato. Nós temos que o KPS é 1,30 vezes 10 a menos 2, só que a gente precisa saber a concentração de cromato. E aí não vale utilizar esse 0,1 mol por litro, porque esse 0,1 mol por litro é a concentração lá do frasquinho que tinha o cromato de potássio. A gente precisa saber qual é a concentração dele ali, no ponto final, ou enfim, ali no ponto de equilíbrio. Lembra que a gente tínhamos ali inicialmente 100 ml e adicionamos uma quantidade de titulante. Qual é essa quantidade de titulante? Como é uma reação 1 para 1, ou seja, 1 mol de prata reage com 1 mol de cloreto, e a concentração é a mesma, né, 0,2 de cloreto de sódio, 0,2 de nitrato de prata, o volume adicionado de nitrato de prata vai ser o mesmo. Então, se nós tínhamos 100 ml de cloreto de sódio, nós adicionamos 100 ml de nitrato de prata. Ou seja, nós precisamos determinar a concentração de cromato quando nós temos ali 200 ml de solução. Como é que a gente faz isso? Bom, concentração mol por litro é o número de mols pelo volume. Número de mols, a gente sabe que é a concentração vezes o volume. O número de mols ali de cromato não muda. Então, nós temos aqui a concentração, 0,1, vezes o volume, 1 ml, dividido agora pelo volume total. Qual é o volume total? 100 ml de cloreto de sódio, 100 ml de nitrato de prata, que foi adicionado até chegar ao ponto final, e 1 ml do cromato de potássio, mas, enfim, eu coloquei aqui 201, mas esse 1 não faz a diferença. Então, podemos colocar aqui até mesmo 200. O resultado é que nós vamos ter aproximadamente 5 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Essa é a concentração de cromato. E é essa concentração que nós vamos colocar aqui. O resultado, então, fazendo essa conta, bom, a gente precisa trabalhar um pouquinho. Originalmente nós tínhamos 1,30. Podemos andar com a vírgula 2 casas para a direita e ajustamos aqui, né? Mudamos de 10 a menos 12 para 10 a menos 14. E abrimos, na verdade, em duas partes, essa raiz. 130 dividido por 5 dá 26. 10 a menos 4 10 a menos 14 dividido por 10 a menos 4 dá 10 a menos 10. O problema nos diz que a raiz de 26, está aqui, é 5,1. E a raiz de 10 a menos 10 é 10 a menos 5. Então, a concentração de prata no ponto final vai ser 5,1 vezes 10 a menos 5, alternativa correta, alternativa B. Onde que a gente precisava prestar atenção aqui? Na hora de determinar a concentração do cromato ali na região do ponto final. Bom, questão 10 já foi. Questão 27. Qual é a massa em gramas de metal magnésio que pode ser obtida a partir de cloreto de magnésio fundido usando uma corrente de 19,3 amperes por 2 horas e considerando a constante de Faraday igual a 9,65 vezes 10 a 4 coulomb por mol. Bom, isso aqui é uma questão típica de eletroquímica, mais especificamente de eletrólise. Dependendo de onde você estudou, principalmente se for no ensino médio, já tem ali algumas equações prontas. Bom, eu não trabalho dessa maneira, vamos discutindo aqui o que está acontecendo. A reação que ocorre é essa daqui. Nós temos magnésio. O magnésio existe na sua forma catiônica com carga 2+. Ao reagir com 2 mols de elétrons, formamos magnésio metálico. E a forma como foi construído o problema, parece que a concentração, a quantidade de magnésio 2+, não nos interessa, ela deve estar em excesso. O limitante, na verdade, é a quantidade de elétrons que a gente fornece. Vamos lá, como que a gente determina isso? Ele nos dá a corrente, e nos dá o tempo qual essa corrente esteve em contato ali com o sistema. A partir daí a gente consegue determinar a carga. Então, corrente é igual a carga dividido pelo tempo. Então, a carga elétrica gasta nisso daí vai ser 19,3, que é a corrente, vezes o tempo. O tempo tem que estar em segundos. Então, são 2 horas, ou 2 vezes 3.600 segundos, que corresponde à quantidade de segundos em cada hora. Fazendo isso daqui, nós temos esse número, e esse número é exatamente a carga elétrica fornecida para o sistema. Como que a gente transforma isso daí em número de mols de elétrons? Para isso, a gente precisa da constante de Faraday. O significado da constante de Faraday seria a carga transportada por 1 mol de elétrons. Então, 96.500 coulomb correspondem a 1 mol de elétrons. Esse número aqui, 138.960, corresponde a x mols, fazendo a conta, dá 1,44 mol. Então, nós já temos a quantidade de mols de elétrons disponível, 1,44.
Só que notem, pela estequiometria, nós temos uma proporção de 1 para 2 para 1. Ou seja, o número de mols de elétrons sempre vai ser o dobro da quantidade necessária de magnésio 2+, e sempre vai ser o dobro da quantidade de magnésio formado, considerando 100% de reação. Então, se nós temos à nossa disposição 1,44 mols de elétrons, o número de mols de magnésio formado vai ser a metade, 0,72. Então já temos o número de mols de magnésio, agora basta multiplicar pela massa de 1 mol, 24,3, para termos a massa de magnésio formada, no caso, 17,5. Alternativa correta, alternativa E. Vamos fazer uma questão aqui bem tranquilinha, bem rapidinha, essa questão 11. Sobre o modelo atômico de Rutherford, é correto afirmar que a energia de um elétron em um átomo é quantizada? Não, isso daqui não existe no modelo de Rutherford. O átomo é permanente e indivisível, não pode ser criado nem destruído. Bom, indivisível no modelo de Rutherford também não faz sentido nenhum. O átomo é composto por um núcleo que carrega as partículas negativas em maior parte da massa, não, sem chance. O átomo é uma esfera carregada positivamente na qual os elétrons estão incrustados em sua superfície, também não. O átomo é composto de um pequeno núcleo rodeado por um grande volume do qual os elétrons estão distribuídos, sim. Esse daqui é o modelo de Rutherford. Questão bem bobinha mesmo, uma questão de 9º ano, praticamente. Mas vamos agora para uma questão mais séria, que é a questão 33. E aí, pessoal, eu vou confessar que eu agarrei nessa questão, mas eu vou dizer para vocês o porquê. Calcule o pH do ponto de equivalência quando se titula 50 ml de piridina, e para quem não sabe, piridina é uma base fraca, a 0,06 mol por litro, com uma solução de HCl 0,15 mol por litro, e assinale a opção correta. A reação é essa daqui, né? Nós temos piridina reagindo com ácido, formamos aqui o íon piridínio. Se você não conhece, não sabe como funciona a titulação de bases fracas com ácidos fortes ou vice-versa, tem aula aqui na Universidade da Química, tá? Vou deixar o link aqui em cima para você dar uma olhada. Acontece que quando a gente faz esse tipo de titulação, nós temos 4 regiões bem caracterizadas. O ponto inicial, antes do ponto de equivalência, o ponto de equivalência e após o ponto de equivalência. E nesse caso, nós estamos falando do ponto de equivalência. O que seria o ponto de equivalência? Nós adicionamos H+ suficiente a tal ponto de toda a piridina ser convertida em íon piridínio. E o íon piridínio é um ácido fraco. E aí, no ponto de equivalência, o que nós vamos ter, na verdade, é o equilíbrio de um ácido fraco. A primeira coisa que a gente precisa determinar é o volume no ponto de equivalência. E o volume do ponto de equivalência é bem simples de ser calculado. Um ponto de equivalência caracterizado pelo número de mols da base fraca ser igual ao número de mols do ácido adicionado. E o número de mols é a concentração vezes o volume. Isolando o volume de ácido, né, nós temos aqui concentração e volume da base, 0,06 vezes 50, dividido pela concentração do ácido. Nós precisamos de 20 ml para o ponto de equivalência. Por que isso é importante? Porque, como eu falei, o que nós temos, na verdade, é o equilíbrio de um ácido fraco. E a gente precisa determinar a concentração desse ácido fraco, determinar a concentração do íon piridínio. Estou chamando aqui de Cβh+. Isso aqui é a concentração do íon piridínio. Como que a gente determina a concentração? Número de mols dividido pelo volume. Bom, o número de mols do íon piridínio é exatamente o número de mols da piridina, porque toda a piridina foi convertida em íon piridínio. Então, assim, número de mols da piridina é concentração vezes o volume, que é a mesma coisa que o número de mols de piridínio, dividido pelo volume total. Qual é o volume total? 50, o que nós já tínhamos, mais os 20 do ponto de equivalência. Por isso é necessário calcularmos primeiro o volume do ponto de equivalência. O resultado é uma concentração de 0,043 mol por litro. Agora pronto, nós temos um problema de equilíbrio de ácido fraco. Temos aqui o BH+, reagindo com água, formando H3O+, e de volta à base, nesse caso aqui, é a piridina. Como que a gente procede nesse caso? Escrevemos aqui a constante de equilíbrio e fazemos algumas substituições. Nós vamos formar uma quantidade de H3O+, que vamos chamar de X, e a mesma quantidade formada de H3O+, é a quantidade formada de base, de piridina, também vamos chamar de X. E a concentração de BH+, vai ser a concentração inicial, que acabamos de calcular, menos essa parte que reagiu. A gente pode substituir
esse x aqui, esse x aqui, isso daqui, aqui. O resultado que nós temos é essa expressão. O Ka, ele nos informa como sendo 6,31 vezes 10 a menos 5. Eu tentei fazer, não chegava no resultado. Apelei para a calculadora, então utilizei a calculadora ali, não chegava no resultado. E eu fui procurar qual era o Ka do íon peridínio. E é 6,31 vezes 10 a menos 6, e não menos 5. Essa questão deve ter sido anulada, ou então alguém avisou durante a prova que era 10 a menos 6. Então tem que fazer a conta com 6,31 vezes 10 a menos 6. Isso daqui vai dar uma equação do segundo grau. Só que a gente pode simplificar. O critério de simplificação é o seguinte: se 100 vezes a constante for menor do que a concentração inicial, a gente pode desprezar esse x aqui no denominador. Assumimos que essa quantidade é muito pequena. Então, a constante 10 a menos 6. 100 vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 4. E a concentração está na ordem de 10 a menos 2. Então, a gente pode cancelar esse x e a gente resolve isso simplesmente tirando a raiz da constante vezes a concentração. Bom, fazendo essa conta, nós temos 27 vezes 10 a menos 8. O problema nos dá a raiz de 27, que é 5,2. Então, basta separar isso daqui. Raiz de 27 vezes raiz de 10 a menos 8, temos 5,2 vezes 10 a menos 4. Essa, portanto, é a concentração de H3O+. Esse x aqui é a concentração de H3O+. Só que o que a gente quer é o pH. Então, precisamos fazer o menos log disso daqui. Para avançarmos, a gente vai ter que utilizar aqui um outro truque. Ao invés de escrevermos 5,2 vezes 10 a menos 4, vamos escrever 52 vezes 10 a menos 5. Resolveríamos o problema se tivéssemos a calculadora, mas não é o caso. Bom, como que a gente vai escrever isso? pH é o menos log de 52 vezes 10 a menos 5. Só que o que é 52? Notem que ele nos dá o log de 2 e o log de 13. 52 nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 13. Isso daqui vezes 10 a menos 5. Temos aqui o log de um produto, fazemos a soma dos logs. Então, menos log de 2, menos 0,3. Mais menos log de 2, menos 0,3, mais menos log de 13, menos 1,1, mais menos log de 10 a menos 5, dá 5. Fazendo essa soma aqui, nós temos pH de 3,3, alternativa correta, alternativa D. Então, assim, é uma questão que dá para fazer, tem que utilizar esses truques aí de simplificar o número, mas tem essa correção, né? A constante não é 10 a menos 5, é 10 a menos 6, por isso que eu fiquei agarrado com ela. Questão 33, vamos para a última, né? Só para finalizar, também questão tranquilinha. A termodinâmica permite avaliar como a energia se transforma, como ela pode ser transferida entre lugares diferentes. Para acompanhar essa energia, o mundo pode ser dividido em duas partes, sistema e vizinhança. Com relação aos conceitos de termodinâmica, assinale a opção que completa corretamente as lacunas das sentenças abaixo, ou seja, complete o tracinho. O é formado por sistema e sua vizinhança. Esse O é o que nós chamamos de universo. Então, aqui é o universo, já cancelamos aqui a alternativa A e a alternativa C. Muito bem, o universo. Um sistema, pontinho, pontinho, então pode ser aberto, fechado ou isolado, pode trocar duas coisas. Então, o sistema que pode trocar duas coisas é o sistema aberto, porque o sistema aberto pode trocar matéria e energia. Então, aqui é o universo, né? Beleza. Até aqui a gente já consegue finalizar. Bom, universo aberto, matéria e energia. Universo aberto, matéria e energia. Universo fechado, calor. Bom, que a gente que a gente cancela, né? Um sistema só pode trocar energia. O sistema que só pode trocar energia é o chamado sistema fechado. Tá? Então, o sistema fechado troca apenas energia. Alternativa correta, portanto, alternativa D. Bom, pessoal, com isso, finalizei os comentários. Eu espero ter sido útil, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se vocês querem mais uma parte dessa série, mas, por favor, compartilhem e divulguem essa série para aumentarmos a quantidade de visualizações. E não se esqueçam, se quiserem potencializar o seu aprendizado na área de Química, aproveite as promoções do Universidade da Química. Tá certo, pessoal? Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.